Quem também está de olho nas grandes empresas de inteligência artificial nos Estados Unidos são os investidores brasileiros, que buscam diversificar seu portfólio, potencializar o crescimento do seu patrimônio, retornos mais altos, risco também. Sobre esse assunto, converso agora com Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad. Seja muito bem-vinda, Paula. Sempre um prazer dividir de tela com você. Prazer é todo meu. Vamos falar sobre esse tema aí que está dividindo opiniões agora, né? Pois é, né, Paula? Como eu disse, riscos, retornos, possibilidade de retornos mais elevados. A gente sabe da volatilidade do mercado acionário como um todo. Falo aqui, inclusive, a gente fala de investimentos em tijolo, né, considerados aqueles mais seguros, de empresas sólidas, com anos e anos e anos de presença no mercado. Agora, quando a gente fala sobre esse novo cenário que tem essas empresas trilionárias, eu queria entender exatamente essa correlação entre risco e retorno. O que a gente pode desenhar aqui sobre esse cenário, com inclusive esse aumento do interesse de investidores brasileiros, né? Sim, a gente está diante de um cenário em que empresas gigantescas de trilhões de dólares, a Nvidia valendo 4,5, chegou a valer 5 trilhões de dólares, estão sendo negociadas com a volatilidade de small caps, né? Então, as opções implícitas, inclusive, indicam que o mercado espera uma movimentação de mais ou menos 6% da Nvidia pós-balanço, 6% ou para cima ou para baixo, o que é um valor de mercado absurdo, né? Então, uma movimentação de muito dinheiro para um papel que é um dos maiores da Bolsa, ele representa 7,5% do S&P 500. Então, de fato, assim, é uma exposição a uma tese muito promissora, mas que ela vem sendo valorizada tanto ao longo do tempo, que traz agora essa incerteza em relação aos preços estarem ou não esticados demais, a gente estar diante de uma bolha, né, ou não. Os brasileiros estarem buscando mais esses papéis significa, tem uma coisa positiva ali por trás, que é essa busca por diversificação. Quando a gente está na Bolsa Brasileira, estamos expostos a teses praticamente descorrelacionadas com essas. A partir do momento em que a discussão é de bolha mais generalizada para a economia como um todo, essa descorrelação perde um pouco a força, mas, a princípio, você ter uma parte da sua carteira exposta em companhias de crescimento, na vanguarda da tecnologia, era algo que os brasileiros negligenciavam de maneira geral, e agora essa busca é um pouco mais forte, né? Tendo ou não bolha, buscar uma diversificação de portfólio é sempre recomendado. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre essa possibilidade de bolha e quais podem ser as consequências também. Então, eu queria alongar exatamente essa discussão, Paula, porque discute-se muito o nível de valuation dessas empresas e um balanço que se faz com possibilidade, na verdade, a capacidade dessas empresas de gerar receita. Eu queria entender exatamente essa correlação, porque como é que a gente pode exatamente mensurar esse potencial tão expressivo que essa atração de capital por meio principalmente do mercado aberto traz para essas empresas, mas essa incapacidade muitas vezes de gerar um nível de receita operacional bastante significativo. Pois é, por hora a gente está muito nesse momento de confiar no potencial dessas companhias de gerar uma receita com esse investimento intensivo, né? A expectativa é de gastos só das maiores companhias, de gastos de mais de 500 bilhões esse ano com inteligência artificial e 600 bilhões no ano que vem. Até muito pouco tempo atrás, todo esse valor estava vindo de caixa dessas companhias que têm uma situação de caixa bastante confortável, geram lucros acima das expectativas em todos os resultados trimestrais dos últimos 3, 4 anos, praticamente 100% das chamadas hyperscales, né, que são essas empresas realmente muito grandes. Todos esses resultados estavam vindo acima das projeções até então, mas nos últimos meses uma parte desse investimento começou a ser financiado por dívida. Então, a Amazon, por exemplo, está captando dinheiro via dívida, né, via bonds, para ajudar no financiamento da inteligência artificial. E agora o que o mercado se questiona é, primeiro, se essas companhias vão realmente gerar resultados muito mais eficientes por conta dessas inovações com a inteligência artificial, né, as próprias empresas ter uma relevância ali, né, de eficiência de capital
interessante para justificar esses gastos, e também numa segunda fase, que pode ser ainda mais importante para sustentar isso no longo prazo, o quanto essas companhias e outras companhias vão conseguir vender essa inteligência artificial, essas soluções de inteligência artificial para outras empresas e gerar essa eficiência de uma forma mais ampla na economia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Meta, a Meta usa inteligência artificial para si, mas a Amazon, ela cria ali data centers, ela cria soluções em nuvens que empresas de diversos setores podem comprar, né? Então, não é só um ganho de eficiência na Meta, mas um uso dessa inteligência artificial como um potencial para a economia como um todo. Então, a discussão da bolha ou não passa muito por isso. Se a bolha estourar porque os investidores cansaram de esperar, digamos assim, mas apenas isso, né, e depois os ganhos de eficiência se mostrarem sustentáveis, é uma coisa. Agora, se o problema se tornar mais amplo e, de maneira geral, a economia não trouxer eficiências relacionadas à inteligência artificial, isso pode ser uma bolha um pouco mais prolongada, né? Pode ter efeitos um pouco mais prolongados, não só no mercado acionário, mas na economia de forma geral, economia real. Hoje a gente consegue fazer uma comparação, pelo menos um paralelo, Paula, com aquela discussão acerca da bolha das .com, né, entre o final dos anos 90, começo dos anos 2000. Queria entender se a partir daquela experiência, da consolidação, é evidente, de empresas gigantescas, né, e muito bem capitalizadas, por sinal, e a gente acompanhou algumas também ficando pelo caminho. Deve ser mais ou menos esse caminho que a gente deve observar também para essas empresas que têm a IA ou como seu core business, ou também, evidentemente, como uma das suas atividades fim? Isso que você mencionou é justamente uma das principais diferenças dessa época para aquela, né? Então, boa parte das companhias que ficaram para trás, ficaram pelo caminho depois do estouro da bolha das .com, eram companhias que não geravam lucro, não geravam nem receita em muitos casos. Então, era uma grande promessa do que essas companhias iriam fazer, e alguns negócios até eram bons, mas aconteceram no momento errado, num momento de euforia, né? Se fala muito da Pets.com na época, né, que era um pet shop online, enfim, foi um dos casos emblemáticos da bolha das .com. Hoje em dia, as companhias que são mais faladas, de fato, são empresas com muito mais saúde financeira, de forma geral, empresas que têm outras linhas de negócio que já geram receitas significativas. Então, tem menos essa discussão se essas empresas vão deixar de existir e um pouco mais sobre se elas estão caras demais, elas vão ter uma queda brusca no preço, mas depois vão se recuperar, né? A Microsoft é um dos melhores papéis da Bolsa Americana há 30 anos, né? Enfim, então, são companhias realmente muito sólidas. Claro que tem outras empresas nesse balaio que parecem ainda mais caras. A Palantir negocia 400 vezes lucro, né, que é muito mais do que os 30 vezes da Meta, por exemplo, né, só para trazer dois exemplos diferentes aqui, mas tudo isso tem muito a ver com esse otimismo em torno da inteligência artificial. Agora, um paralelo, isso do lado positivo, né, por que não parece tão grave quanto a bolha das .com? Por outro lado, tem um dado interessante que hoje em dia, 21% da riqueza dos americanos está exposta à Bolsa de Valores. Naquela época, era 17%. Então, se essa bolha estourar, o efeito na economia real pode ser um pouco mais dolorido para essas famílias, né? Essa pessoa física que tem o dinheiro ali em bolsa, enriqueceu nesse período, né, com a bolsa, então está se sentindo mais rica agora. Isso pode trazer efeitos negativos para consumo, né, para a economia de forma geral. Discute-se muito, Paula, também alguns riscos do ponto de vista regulatório, né? Principalmente com uma certa resistência ao desenvolvimento desenfreado dessas novas tecnologias. Evidentemente, também há uma série de riscos do ponto de vista de infraestrutura, de consumo de energia, etc. Eu queria uma análise sua exatamente sobre esses riscos colocados na mesa e, evidentemente, esse contraste com o valor de mercado dessas empresas. Pois esse é um dos riscos realmente aos valuations atuais, né? Então, essa velocidade de adoção da inteligência artificial que está sendo projetada, que está sendo precificada no mercado, depende muito também
de que essa inteligência artificial possa ser adotada em larga escala, né? E a regulação é muito importante não só que as companhias adotem e ganhem eficiência, mas que isso seja feito de uma forma responsável, que não traga consequências ainda mais graves para o mercado e para o mundo, né, de maneira geral. A parte de eletricidade, energia, isso é uma das teses que andam junto com inteligência artificial, né? O setor de utilidades públicas nos Estados Unidos é um dos melhores do ano, justamente nessa expectativa de uso intensivo de energia. Atualmente, a capacidade de geração de energia não é o suficiente para realmente sustentar os ganhos, né, os aumentos de investimentos em data centers e inteligência artificial que estão sendo projetados. Então, essa expansão de infraestrutura e de geração de energia também é uma das teses, mas, né, para que isso realmente se torne lucro, né, no futuro, para que você invista numa tese que vai se sustentar, também é preciso que essa capacidade seja aumentada, né, e que o mundo consiga produzir essa energia. Então, aí entram também energias renováveis e outras teses que também caminham junto com a adoção de inteligência artificial e de novas tecnologias. Então, não só, né, o uso por outras indústrias, mas também esses outros setores, né? Hoje em dia a gente tem um S&P 500 30% concentrado em 7 empresas, que são as Mag 7, mas se a inteligência artificial der certo, faz muito sentido pensar em outras teses, é uma diversificação ainda ligada à inteligência artificial, mas muitas vezes em empresas, em segmentos que não estão tão esticados assim. Conversei com Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad. Paula, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, ótima tarde a todos. Para você também.